E aí, Oi, tudo tudo bem? bem? Eu tô bem, e você? Como Tudo está? Acho que eu vou ter que certinho. ajeitar minha cadeira aqui. Deixa eu ajeitar um É, pouquinho minha câmera aqui, deixa eu ver se fica bom, parece que tá meio tortinho. Vamos ver. Hoje eu fiz um teste novo aí na entrada, para ver como é que ia é, ficar. Aham, tudo certo. certo? Deixa um pouquinho mais. Tudo certinho. Ah, sempre acontecendo algumas coisas, mas isso é normal. É, né? Que bom, que bom, que bom. Então, hoje é um dia muito especial também. Hoje é dia do Sim, é dia do amigo. amigo. Pois é, né? Pois é. Um dia muito especial. Nossos amigos estão entrando aí, já dá assim um forte abraço em cada um que estão chegando devagarinho, né? Ele para nos acompanhar aí nessa live, onde a gente vai falar de um tema bem importante, que é o movimento ODS, a qual nós duas participamos aqui em Chapecó. Um movimento que tem um propósito muito bacana, que é trazer desenvolvimento sustentável para as organizações, para a sociedade, para as cidades, e a gente está aí junto nessa conquista aí que é de todos nós, né? Então, hoje a gente vai falar do ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura, com a nossa amiga Eliana Cancia. A gente já teve em outro momento junto, mas sempre é bom a Já, gente ter bis, né? com certeza, com certeza. Isso é muito bom, né? Sempre é importante, assim, essa troca, né? Que eu acho que é fundamental. E veio fortalecer, inclusive, muito nessa nossa situação, né? Até então não era assim, né? Fala sério, a gente fazia as reuniões presenciais, os encontros, e hoje você tem que fazer tudo via online. Mas parece que o movimento está maior. O que eu tenho feito de reunião via online, Sério? Parece que o tempo né? que a gente queria ter, a gente não está tendo, né? Pois é, tem tanta coisa aí. Sim, sim, sim. Eu acho que mexeu com todo mundo e a gente está partindo agora para um direcionamento diferente, né, de inovação, tecnologia e tal. E hoje a gente vai discutir esse tema bem importante, bem pertinente para a sociedade que a gente vai querer para o futuro. Isso aí, isso aí. E esse é o desafio, né? O que Aham. nós queremos no futuro? É verdade, né? Então eu já queria dar aí um forte abraço nos meus amigos que já entraram. Eu vi que a Yara entrou. Deixa eu ver quem mais entrou: o Pinheiro, a Ede, que amanhã nós temos uma live com ela. O Pauê também entrou. Então já queria assim dar um forte abraço para cada um e dizer, né, o quão especial é cada um estar aqui com nós hoje nesse dia tão especial que é o Dia do Amigo. Isso aí, dia do amigo. Que legal. Uhum. Então, ele, assim, para a gente, o pessoal já te conhece, a gente já fez uma live junto, a Edneia também está entrando aí, a nossa coordenadora do movimento aqui em Chapecó, E e aí, queria, assim, que Nete, você... abração. Sim, eu tenho uma live com ela na quarta-feira também, bem importante, onde a gente vai falar sobre um tema bem importante, que é o ODS 10. A gente está aí numa maratona, toda a equipe do movimento, todos os membros aqui de Chapecó empenhados em a gente estar discutindo e trazendo essa temática importante para a sociedade, para todo mundo ficar, né, concentrado e a gente se focar também nessa busca do desenvolvimento sustentável. Então, para a Sim. gente começar a nossa live, ele assim, queria que tu falasse bem rapidinho de você, mas principalmente por que foi importante você entrar no movimento e o quão isso fez a diferença na tua organização, na tua empresa, o quanto isso está valendo a pena para ti, né? Certo. Bom, assim, ó, são há muitos anos, quando você está trabalhando dentro de empresas, você sempre verifica a necessidade de se tornar melhor, não só como profissional, mas como pessoa, né, física. E essa questão de entrar na ODS foi.
depois que eu conheci, a partir do núcleo de sustentabilidade da SIC, certo? Que eu coordenei lá em 2018, 2019, tá certo? E aí o entendimento. E como é que eu posso estar contribuindo de uma forma melhor para onde que eu vivo, meu município, né? Para minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Eu acho que esse movimento é de extrema importância para você sentir o quanto podemos fazer, somos responsáveis, certo? Por tudo que a gente vivencia, nós temos os recursos que a gente ocupa, certo? Nós precisamos saber o que a gente gera de resíduos sólidos, para onde que vão. Então, são várias ações, né? Uhum. E a intenção é realmente contribuir, ser melhor, certo? Eu sempre penso assim, qual é o meu legado, né, Isabel? O que eu quero deixar, né? Tenho 2 filhos que já são adultos aí, né? Tenho uma família, um histórico de assim, o que eu quero deixar eu e Iliana, Sim, né, sim. para essa sociedade. Então, isso que eu acho que é importante. E aí, descobrindo, né, que existe aqui o escritório, né, itinerante, né, local. Um pouquinho cada um. E aí tive o privilégio também de conhecer várias pessoas, mas a Ed que coordena, então, o nosso escritório local, né, daqui, fazendo todo esse movimento. Né? Então, é esse o meu objetivo, quer dizer, a minha proposta é de ser melhor, né, de buscar aí, né, mais Legal. conhecimento, entendimento. Que legal, isso é muito importante, que legal. Estamos juntos na mesma causa. Então, e Sim. qual que é o... a gente hoje vai falar de um ODS que é bem importante e que aqui na nossa região a gente tem isso muito forte, né? A gente tem muitas indústrias aqui em Chapecó, muitas indústrias em vários segmentos. O que é o ODS 9? Do que ele trata especificamente esse ODS? Assim, qual que, digamos assim, é o principal objetivo dele? Quantas Eu, metas ele tem? Tá. Então, assim, ó, até para não ser, porque não ser muito cansativo, né? Eu vou falar dele de uma coisa mais compacta. Porque a proposta do ODS, como é indústria, inovação e infraestrutura, é estar construindo, então, infraestrutura mais resiliente, tá certo? Então, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, né? Esse é o título, certo? Que é do ODS 9. E aí, dentro do ODS 9, existem 8 metas. Tá? Então, assim, ó, a grande situação, quando tu começa a estudar, Isabel, você começa a Sim, perceber a que ponto, inclusive, está o município, a que ponto que está as indústrias a qual eu atendo, já atendi, tá certo? sim. Se realmente nós estamos nos enquadrando nisso aí, será que nós estamos indo nesse sentido? Né? Observando assim, ó, uma das metas é aprimorar o sistema viário, tá? Com foco na segurança do trânsito, na questão do transporte, né? Até para equalizar aquela questão das desigualdades regionais, certo? Sim. Vários certo? Promover uma integração melhor, né? Então, esse objetivo, até a questão como é que os passageiros de carga, de transporte, certo? Então, e aí você começa a observar assim, poxa, o nosso município, né, tá terminando, né? Eu acho que já tá terminando, né? Porque eu passei, sabe que com a pandemia aí, eu não fui mais para aqueles lados, né, da IFAP, né? E ver que está Terminou. fazendo O elevado. o elevado, né? E esse elevado tem a segurança de trânsito. Então, esse apoio com relação ao sistema viário é uma coisa bem interessante. Sim, Tá sim. certo? Ocorreu. Até porque nós temos a questão do movimento, do trânsito, a questão de muitos caminhões, nós temos grandes agroindústrias, tá? Então, essa é uma das metas, tá certo? Então, Uhum. da ODS 9, tá? E isso dando um exemplo, tá? Nós temos outras metas, mas uma meta que eu gosto muito é com relação ao apoio da pesquisa científica e inovação.
Bem legal isso. Ah, sabe o que eu penso assim? Poxa vida, será que as empresas, porque assim, ó, tem os setores, né? Você sabe que tem setores de compra, setor de finança, setor administrativo, setor de produção, né? E o setor que promove isso aí? E o setor Sim, que incentiva as empresas a buscar a questão da inovação, a questão de trabalhos científicos, tá? Quer ver, Isabel? Hoje eu tive o prazer de estar conversando com o Márcio Ribeiro, e ele, assim, as invenções, as inovações feitas com resíduos, entendeu? E principalmente de agroindústria. Então, lá, com resíduos sólidos e com resíduos também orgânicos, tá certo? E ele consegue fazer um material, tá? Que serve para qualquer tipo, desde para piso, para parede, para sim. móvel. Caramba, isso é muito Tanta interessante. coisa. Uhum. Nossa! E essa questão da inovação, porque eu acho assim, ó, a gente precisa buscar as coisas, porque eu acredito muito que as respostas estejam sempre dentro, certo? Da Sim. onde nós estamos. É só saber ouvir, se ligar, prestar atenção, Tá né? ligado, né? É porque assim, Tá ó, ligado. muitas vezes você só fica, se queixa, porque eu tô tendo tô tendo muito desperdício, certo? Eu tô com uma situação que eu tô com um vazamento, eu tô com um piso quebrado, Uhum. que isso tá. Eu disse, mas gente, tem uma resposta aí. E a resposta é dar incentivo para que tenha, não precisa ter um setor, mas pelo menos invista em alguém. Aí eu vou puxar para o meu lado, na parte da gestão da qualidade, melhorias de processo e produto, começa a pensar assim, poxa, eu posso estar inovando de alguma forma, fazendo sempre o melhor, buscando sempre fazer o melhor. E eu Uhum. acho que isso aí é uma necessidade das empresas investirem. E aí eu vou mais longe. A própria formação acadêmica, né? Uhum. Começa Do ali. despertar do empreendedorismo, certo? Do entendimento que a pessoa... eu me formei, digamos, dentro da minha área, engenharia de alimentos, e eu vou só fazer o que eu diria. Não, a tua tendência é ser gerente, busca o processo de gestão, busca a questão do empreendedorismo, né? Faça Uhum. uma coisa diferente aí, certo? Sim. Busca então, essa base de inovação está na questão de pesquisas científicas, né? Porque assim, eu vejo muito a questão, a universidade aqui e a empresa aqui, né? Essa Onde distância que não pode mais tem que estar existir. junto, sim. Uhum. Exatamente. A ODS coloca essa questão dessa união, certo? De estar Uhum. provocando essa base científica, essa inovação, né? Tem Sim. muita coisa para a gente fazer. Na realidade, assim, tu colocando um pouquinho agora das metas e o objetivo é claro para a gente percebe assim, ó, que indústria, inovação e infraestrutura precisam andar juntos. E como que Sim. vai andar junto? Então, é a indústria, é a sociedade, a comunidade, através das universidades, das instituições de ensino e o governo com a infraestrutura. E eu acho que isso que é muito bacana, porque você consegue trazer um resultado para todos. Então, o ODS ele quer essa compreensão de todas as partes, todo mundo envolvido em prol, né, de uma sociedade, digamos assim, de um desenvolvimento sustentável para todos, ou seja, todo mundo sai ganhando. Mas com certeza. Ó, tanto que o IPE, certo, que é o Instituto de Pesquisa, né, na parte de economia aplicável, ele coloca, existe os objetivos da ONU e existem os objetivos do Brasil, certo? Se você fazer um comparativo bem interessante. Porque tu tem que trazer a realidade, né? A ONU está colocando, mundial as ODS, correto? Mas aí no Sim. Brasil nós precisamos do quê? Fazer alguns enquadramentos. E por isso que é importante os empresários, os políticos, certo? Nós temos dentro da ODS 9, nós temos acesso às pequenas e microempresas, aos serviços financeiros com melhor facilidade para desburocratizar. E aí a gente vê que não é, muitas vezes isso não está acontecendo, né? Sim. Então, assim, e se eu estou nesse meio, vamos lá, vamos ajudar, gente. Qual é o meu Né? papel? Vamos, é,
vamos buscar isso aí, porque é muito bonito ali, tá descrito, tá, mas até que ponto que a gente está? E hoje, sim. mais do que nunca, situações das pequenas microempresas, com essa questão da pandemia, elas precisam desse acesso, né, financeiro, desses serviços e desburocratizar essa situação. Mas será que realmente está acontecendo? Pois é. Uhum. É, porque o ODS 9, ele tem uma importância muito grande na Agenda 2030. Tem. A gente percebe que ele tem, assim, ele é, digamos assim, ele é um pilar muito estratégico, porque a gente vai poder cumprir com outros objetivos, fazendo com que o ODS 9 ande no trilho e todo mundo faça a sua parte. Daí a gente vai conseguir, digamos assim, ó, talvez melhorar, digamos assim, a fome, diminuir a fome, diminuir a desigualdade. Então, assim, ó, a questão da educação de qualidade. Então, ele é um pilar muito importante, eu acho, dentro da Agenda 2030. Sim, sim, porque assim, ó, quando você, depois tu deu a ideia ali, modernizar a infraestrutura, como é que eu posso entrar na questão da ODS, da parte da educação qualitária, se eu não tenho uma infraestrutura adequada, né? A questão da ODS 9 vem muito com a questão de atividade econômica, tá? Sim, Se isso tornar aqui, né? atividade Que econômica, precisa. exato. Mas com certeza, né? Claro que tecnologias, processos, quanto mais indústrias limpas, né? Melhor. E que a questão é se preocupar com o meio ambiente, né? O que você está devolvendo para o ambiente. Então, tudo isso aí, né, Isabel? Tudo. Então, você vê que ele é bem forte na infraestrutura, na questão econômica, tá? Na questão de inovação, na questão de tecnologia. Uhum. E com certeza, eu acredito muito, ele dá suporte para os demais 16. Porque se a Uhum. gente começar a falar de cada ODS, tá, mas eu preciso da estrutura, da infraestrutura, eu preciso da questão econômica. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente... Se não Através da tiver, né, uma indústria. Uhum. Uhum. explicada nisso aí, né, certo? Muito, Então, muito legal. precisa. Tu até já colocou, mas eu acho que a gente poderia até discutir um pouquinho mais essa questão assim ó, do investimento em pesquisa e desenvolvimento dentro das indústrias, o quanto isso vai contribuir para esse ODS 9, que é extremamente importante porque ele é um dos pilares da sociedade. Então, você investir em pesquisa e desenvolvimento muitas vezes requer um investimento, às vezes alto, mas o quanto isso vai trazer? Poderíamos falar um pouquinho mais disso. A Manu entrou, a Eva também entrou, a Jaque, a Oh, Marisa, boa muita noite, gente entrando aí. assim, eu achei bem interessante agora essa tua. Vamos discutir um pouquinho mais. Eu, como já fui professora dentro da universidade, né, durante 7 anos, e dentro de várias empresas que eu atendo, eu sempre achei assim, gente, como é importante estar trazendo essa situação entre universidade e empresa, certo? Porque a parte da pesquisa científica, certo? A parte de um acesso tecnológico, de repente a pequena, a microempresa, a média grande, a grande já tem mais condições. Mas essas outras empresas não têm condições. Aonde que elas vão buscar? Certo? Sim, Então, e nós temos universidades comunitárias. Tá? E aí, olha, tem um lado extremamente positivo, que é o parque tecnológico que está saindo, tá? Aí que já era para ter terminado, mas está ali, né? sim, essa E eu questão acho que agora esse do ano, isolamento atrasou um pouquinho, mas daqui a pouco está pronto. sim, sim. Então, assim, ó, eu acho que isso é importante, essa união, essa busca. Porque, como eu falei, a empresa ela tem seus setores. Cada vez mais a questão é enxugar e tal. Mas tem que ter alguém que seja na área de melhoria de processo, na área da produção, certo? Sim, Que vá em busca disso aí, certo? Dessa base científica, porque eu não consigo fazer as coisas se eu não estudar de fato, entender. Né? E aí entra a universidade com esse apoio. Então, eu acredito muito, né, nisso aí.
Só que, por um lado, eu acho que tem que ter muito incentivo também aí do governo, tá certo? Eu não estou falando do governo só federal, né? Que pega o governo municipal, estadual, né? Para incentivar a questão da educação com esse viés, porque as respostas estão exatamente onde que está aqui, Isabel. Não adianta buscar alguma coisa fora. Nós temos um potencial aqui muito grande, né? Com certeza. Então, e pessoas assim que, se a gente fala, seja uma palavra, você fala, poxa, tá aí, ó. Vou buscar aquele profissional, porque você não precisa ter alguém, né? Você pode saber que existe uma pessoa que vai te ajudar na solução, né? Uhum, Uma pessoa uhum. porque tem pessoas que têm um dom de ser inovadoras, né? Que Sim, criam, tem pessoas que são assim, e tem outras não, né? sim. Demora, demora. E Mas tem pessoas que... tu pode sabe que o falar. professor Sadi, semana passada, trouxe muito legal essa questão, assim, de quanto a universidade, e se a gente for ver, a nossa região aqui, Chapecó, ela se destaca em todo o estado de Santa Catarina, justamente por essa questão da inovação que vem das próprias universidades, porque hoje a gente em Chapecó tem muita universidade, e isso contribui muito com a melhoria da indústria, porque ela prepara profissionais focados para dentro da indústria, melhora a inovação, porque tem esses parques, né, tecnológicos que as pessoas estão buscando, e dentro das indústrias, eu vejo que quando a pessoa ela passa por um processo lá de educação de qualidade dentro da universidade ou nos bancos escolares, ela melhora. E aí essa questão da criatividade dela começa a florar um pouco mais. Então, acho que contribui bastante. E realmente a nossa região, ela tem assim, se destacado justamente por isso, por esse crescimento, não só no ramo da indústria, mas também na questão da inovação e da infraestrutura. E isso traz o quê? Traz desenvolvimento. Chapecó hoje, a região oeste aqui, todo mundo fala, o que vocês fazem lá? Que é tudo tão, né? A gente vê assim, Chapecó tão grande, cada vez que eu vou para lá, ela tem algo diferente. Mas eu acho que isso é muito bacana a gente trazer, né? Por quê? Porque a gente percebe que esse movimento está todo mundo fazendo. A gente está cumprindo um pouquinho lá do ODS 9. Pois é, mas falando, não em comparação, né? Todos são desafiantes, mas o ODS 9, se a gente não tiver o suporte da educação, certo? O suporte de dar condições de vir uma verba ser melhor aplicada, certo? De incentivar a fortalecer a pesquisa científica, certo? Uhum. A capacidade tecnológica. Você não precisa sair daqui para mostrar quanto você é bom, você vai buscar ou vai comprar uma tecnologia lá fora, sendo que tem tecnologias aqui, certo? Boas, interessantes. Então, eu acho que nós temos muito, muito potencial. Eu acredito muito no Brasil, eu amo essa terra, então eu acredito, certo, que tudo que nós tivemos aqui, só que, porém, precisa por trás, né, Isabel, ter essa motivação, certo? Uhum. E realmente, então eu estava dando uma lida no IPEA, como que está a situação? Será que até 2030, a gente, 2030, a gente vai conseguir? Pois é. Né? Tá logo aí. Então, tá logo aí, se você pensar daqui a 10 anos. E 10 anos passa muito rápido. Isso é muito rápido, é verdade. Uhum. Então a gente tem que buscar isso aí. Eu vejo assim, ó, já tem muitas empresas que buscam isso aí. Isso por um lado positivo. Você sabe, certo? A emissão do próprio CO2, né? Através pelo desconto do PIB, entendeu? Então, são várias coisas. As energias renováveis, captação da água de chuva, né? Então, assim, eu tenho algumas empresas que eu atendo até o próprio sistema de compostagem, Sim, com certeza. né? Uhum. Então, em vez de você... Então, assim, são atos simples que você vai fazendo pensando em modernizar a infraestrutura da empresa, né? Colocar uma atividade econômica aí para torná-la mais sustentável, porque hoje tu tem que Uhum. buscar um pouco diferente Uhum. nessa situação que a gente se encontra, né, Isabel? Como se tornar a empresa mais sustentável, né? Sim. Então, essa modernização da infraestrutura, sendo mais rentável, uma atividade econômica, né, mais adequada, é o que vai fazer, né? Vai Uhum. fazer
o que vai buscar, né? Para atender, sim, pelo menos, essa ODS 9, né? É isso que a gente sim. busca. Uhum. Extremamente importante. Eu acho que essa discussão, assim, ó, ela é muito importante e a gente tem que trazer à tona para a nossa sociedade. A gente precisa entender esse universo que a gente vive. Para a gente entender esse universo que a gente está, a gente só estudando mesmo, entrando nesses ODS, entrando nos livros e pesquisando. Tem muitos sites de pesquisa para a gente conseguir Sim. ajudar as nossas organizações a encontrarem alternativas, porque Sim, já se sabe que investir em inovação é importante para o desenvolvimento sustentável. com certeza. Só que eu vejo que as empresas, não são todas, tá, Isabel? Mas tem empresas que não estão, acham que é outra coisa, é fora, e não é. É só você Uhum. ter uma melhor maneira de fazer, certo? É só você dar condições para que as pessoas busquem, pesquisem, estudem e apresentam uma tecnologia. Olha, quem sabe se é assim, quem sabe se a gente não vira assim, não fica melhor, certo? É verdade. Poxa, não, certo? Então, mas isso aí, tu tem que dar condições, né? Tu tem que fazer com que a empresa invista também. Porque se Uhum. você conversar com empresários, tem empresários que não tem realmente, né? Eu não sei. Parece que está muito longe da realidade, não sei. Uhum. E que talvez assim, ó, né, a gente também não pode condenar, eu acho que assim, é tudo um processo de Pode. mudança cultural, eu acho que esse Sim. momento de isolamento social que a gente está vivendo agora, está fazendo a gente perceber, digamos assim, ó, que as coisas vão andar numa agilidade muito mais rápida, que você não pode esperar muito tempo, que você tem que agir agora, você não pode Sim. esperar, então eu acho que tudo isso que está acontecendo agora vem para a gente entrar para dentro das nossas organizações e fazer essa reflexão. Poxa vida, eu não posso mais perder tempo, porque se eu perder tempo, daqui a pouquinho meu concorrente, o meu, né, ou alguém que de repente nem é meu concorrente ainda, mas pode vir a ser, ele vai ser mais rápido que eu, porque eu me lembro assim, que eu não me lembro de quem é a frase, mas eu tenho assim muito claro comigo, que antigamente a gente dizia assim, os grandes comem os pequenos, né? Hoje não, hoje é Aham. os rápidos pegam os Tá. lentos. Por Aham. quê? Porque é uma mudança cultural das organizações. Então, assim, a gente tem que entender que isso passa por um período de saturação, assim, que a pessoa tem que entender, ela tem que internalizar aquilo ali, e aí ela precisa mudar. Então, eu acho que vai chegar o momento, tu é da era quando vê a qualidade. Eu me lembro que quando vê a qualidade, assim, todo mundo assim, não, isso é moda, vem e vai passar. Não, ainda tem gente que não dá valor para a qualidade. A gente sabe que tem consumidor que não dá valor para a qualidade. Mas, Sim, na com sua certeza. grande maioria, tem aquela pessoa que compra o produto por quê? Porque ele tem qualidade, indiferente do Claro. preço. E eu acho que essa questão aí também vai vir nele. Vai, mas assim, ó, não é nem condenando, sabe, Eu sei, eu te a questão, entendo. a questão com relação às empresas terem essa visão ou não. Mas eu acho assim, ó, o desafio realmente é ser empresário. O grande desafio é ser empresário, É tá? verdade. Então, tem várias situações aí que. E aí, de repente, você chegar e colocar para ele: olha, daqui para frente, não esqueça, nós temos as ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, certo? Nós temos a Agenda 2030 e nós temos a ODS 9, que é importante. Tá, mas e daí? Eu quero lucro. E tem que ser, né? Tem que Sim. ter. É. Mas se mostrar um lado assim, sim, se eu começar a pensar de como eu posso fazer com melhor, né, de uma melhor maneira, por isso que você falou qualidade, né? Então, a qualidade, não só na questão do consumidor, mas se a empresa começar a pensar como que eu posso evitar melhor os desperdícios, como eu posso melhorar meus processos, ela vai entrar dentro dessa questão da inovação, certo? Da tecnologia da ODS 9, né? Então, eu Uhum, acho que é importante partir para esse lado, começar a ter uma visão mais holística das coisas, sabe, Isabel? uhum, uhum. Então, nós temos todos esses objetivos aí, uma proposta fantástica,
Só que se a gente conversar, são poucas pessoas que Sim. têm assim, Uhum. né, esse entendimento, né? Então, esse é o desafio, eu acho, né? É um desafio bem grande, eu acho, para nós aí do comitê e para quem acredita nesse desenvolvimento sustentável. Não é que agora o empresário não vai mais ter lucro, ele de repente até pode ter mais lucro se ele olhar a organização dele de uma forma sistêmica, como você colocou, porque Sim, aí ele começa a olhar, de repente, algumas coisas que ele não conseguia observar e que talvez ele olhando nesse formato, conhecendo os objetivos, olhando as metas dos objetivos, tentando fazer o entendimento de cada uma delas, com certeza ele vai ter resultado financeiro também. sim, sim. E aí existe, por isso que existe uma ajuda de todas as maneiras, né? O próprio programa de aceleração de crescimento, o PAC, é uma coisa que vem, eu acho, constituir, fortalecer a ODS 9, certo? Uhum, Aí tu tem uhum. lá o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que também é coisas que a gente... Então, assim, ó, tem programas de investimento de logística. Eu acho que tudo isso aí, o próprio BNDES, que vem a trazer uma proposta, né, para ajudar essas empresas a buscar, né, esse ODS 9. Então, eu acho que o caminho é por aí. Nós precisamos fazer esse movimento. Como você mesmo falou, poxa, nós temos aqui, né? São várias, eu não sei quantas empresas hoje participam do local do nosso comitê, Eu acho que a né? gente E tem até meia meia, assim, pessoa física e pessoa jurídica, eu acho. mas mais ou menos quantas pessoas você tem ideia? Deve ter umas 30 e poucas, mas a gente pode conversar com a Ed na quarta-feira, que eu tenho a live com ela, daí eu posso pedir para ela colocar um pouquinho mais quantas empresas e tal. É assim, ó, são bastante, tem empresas, tem instituições junto, né? Então eu me Sim, pergunto assim, vamos fazer esse movimento se tornar maior aí, gente? Né? com Nós temos certeza. um portal de inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vamos aproveitar, vamos disseminar para fazer pesquisa, então, sobre como inovar, né, de uma forma melhor no nosso país. Mas muitas vezes a gente fica meio amarrada, né, Isabel? A gente Sim. tem um Uhum. potencial. Eu acho que no estado de Santa Catarina tem Florianópolis, tem nós, e não sei se tem É lá, 10 cidades tem, 10 são mais de 540 empresas no estado todo. E a Ed está colocando aqui que em Chapecó são 40 tá, pessoas assim, que representam instituições e também pessoas jurídicas que estão hoje no comitê ODS aqui de Chapecó. Ela está falando, certo. precisamos Então, movimentar mais as instituições e as empresas para entrar. Uhum. aí o desafio é assim, ó, é de levar algumas ideias, certo, dentro das ODSs e vamos levar para as empresas, né? Para a comunidade em geral. Ó, nós Uhum. montamos agora um formulário, tá certo? Até foi a Silvia, eu, O o Sadi? professor Sadi e o Eduardo, ali do núcleo de sustentabilidade, um formulário com relação às ODS, Isabel. A gente Uhum. perguntando assim, digamos, a ODS 9, tá? Quais são as ações que a empresa está fazendo? Para a gente Sim. sentir, perceber, né? O que você hoje está fazendo para a tua empresa, visando as ODS, os objetivos, né? Uhum. E para a comunidade em geral. Então, a gente pegou cada uma delas, foi punk, viu? A gente foi pegando cada uma delas e tentar levar de uma forma mais simplista para que as empresas assinassem com um X quais são as ações que elas estão tomando, né? Para cada Legal, ODS. legal. Então, e aí eu acho que é bem interessante levar isso para dentro do comitê também, para a gente comentar, né? Então, nós Uhum. temos pessoas que possam, para a gente espalhar essa ideia, Sim. né? Essa ideia do que é realmente a ODS, por onde Uhum. que a gente pode começar, quais são as ações que a gente precisa estar tomando, né? Quem que a gente vai estar envolvendo. Então, eu Sim. acho que isso é fundamental.
Bem legal. A Maíde colocou que são 40, mais de 40 signatários, sendo umas 10 pessoas jurídicas. Então, o resto são pessoas e empresas e entidades que estão aqui no Comitê Santa Catarina. E no estado, nós temos 540 empresas e pessoas físicas que são signatárias do movimento. E essa questão do ODS 9, ela é extremamente importante quando a gente fala, né, da participação das empresas, porque as empresas, elas têm um papel de promover e ajudar, né, no desenvolvimento sustentável, através do quê? Do investimento em pesquisa científica, facilitando, assim, o desenvolvimento sustentável, que é garantir o planeta é tão bom quando a gente recebeu, né? Então, tu quer falar um pouquinho mais disso também, dessa questão de promover indústrias mais sustentáveis e... Eu acho que isso é o caminho, certo? De promover como ser sustentável. Então, verifica o que você está gerando. Ó, uma das questões, a energia elétrica, certo? Sim. Dependendo de... Quando a gente fala em agroindústria, dependendo do setor, o consumo de energia é elevadíssimo, certo? Então, e aí, como é que eu posso ser um pouco mais sustentável, né? Sim. Aí, existe investimento nas fotovoltaicas e várias, né? O que eu já tinha até comentado, captação da chuva, certo? Porque você pode lá tá abastecendo algumas coisas que não vão gerar o tipo de contaminação. Sim. Então, eu acho que essas pequenas ações de sustentabilidade são extremamente positivas. Sabendo assim, ó, o resíduo que você gera. Então, vamos lá. O tipo de plástico, certo? Que eu vou estar colocando no alimento, um exemplo. Né? No momento de você fazer uma aquisição, busque por esse lado mais sustentável. Porque a gente é tanta polêmica com relação ao plástico, né? E a questão não é o tirar o plástico. Primeiro, existe uma questão de melhorar o plástico, tá certo? Na questão daí entra a tecnologia. E a outra questão é educar as pessoas, porque são os meus funcionários, eles têm que saber separar no mínimo o lixo. É verdade, é verdade. Porque assim, ó, o lixo não tem asa, o saquinho de lixo não tem asa. Você vai lá para o mar, né? Não tem pernas que nem desamariza. Eu acho assim, ó. E outra coisa que eu vejo em relação à indústria é no momento assim, ó, você está num bairro, tá? A tal da inclusão dentro da indústria, né? De estar fomentando, dando condições e no momento de contratar, em vez de buscar alguém lá de fora, certo? Que seja alguém próximo, né? Na questão até de deslocamento. Então, existem várias situações, pequenas ações que você possa, de repente, parar para analisar. Como que eu posso ser um pouco mais sustentável? Então, existe no processo, existe a sustentabilidade do produto, do processo. Desenvolvimento local também, contratando coisas mais locais. Mais locais, tá? Aí, de repente, você desperta nas pessoas assim, gente, vamos fazer o tal do BlaBlaCar, mais ou menos, que é a questão certo? Você dividir a carona, poxa, nós sabemos que nós estamos naquele bairro, a maior parte das pessoas são daquele bairro porque a indústria está naquele bairro, tá? E se há um deslocamento, vamos dividir, sim, certo? A empresa então. sempre né? E aí, assim, ó, as empresas, elas têm programas de capacitação, certo, Isabel? Tem programas de capacitação, de treinamento, oficinas, e no momento eu acho que começa a pensar isso, para incentivar as pessoas a colocar na prática as ODS. Com certeza. Tenha lá, digamos, não tem esse PAT, o dia Sim, incentiva. Semana do PAT? Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Isso aí. Então, o que vai uma sugestão aí, a consultora é fogo, né? Trabalhar as temáticas, com certeza. Mas é lógico, sim, trabalho a temática. Não precisa ser os 17, certo? Trabalha 2, 3, e aí faz a provocação de assim, tá, gente, o que vocês acham? Qual é a ideia que a gente pode estar colocando na prática? Né? É verdade. E se a ODS 9,
Então, vamos lá, vamos montar uma biblioteca de leitura para buscar pesquisa, vamos incentivar, vamos entender o que é inovação, né? Que não precisa ser aquela coisa mirabolante, vamos entender o que é a questão da tecnologia, o nosso processo, para a gente buscar sempre informações que venham a agregar e a melhorar o meu processo produtivo, né? Sim. E a minha vida também, né? Porque a gente está ali, você sabe que quando a gente pega a mão na massa dentro de uma agroindústria, a gente sente também que tem o nosso coração, nosso ó, que vai facilitar a nossa vida, né? Com certeza. Fazer uma inovação melhor e facilitar, dar mais tranquilidade para nós, né? Então é isso aí. Sair da caixinha e começar a fazer coisas diferentes, promover esse movimento dentro das organizações, fazer com que as pessoas participem na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro. Isso é muito legal, porque eu sempre acreditei assim, ó, e eu aprendi isso com meus pais, e a Aurora me reforçou muito, e eu sou muito grata por isso, que a gente não prepara só o profissional para dentro da organização. A gente prepara ele para a sociedade, porque se a sociedade vai bem, a empresa também vai bem. Então, meu pai sempre dizia isso. Meu pai era empresário e ele sempre dizia que a gente tinha que preparar as pessoas para a sociedade. E quando eu trabalhei na Aurora, o período que eu fiquei lá, a gente sempre se preocupou muito com isso, sabe? De fazer pessoas melhores dentro das suas casas, nos seus ambientes de convívio, enfim, eu acho que é por aí. O Pinheiro fez uma pergunta aqui, um questionamento para nós, mas eu acho que a gente acabou agora respondendo, agora com esse bate-papo aqui. Ele pergunta assim, se a gente tiver mais alguma coisa, a gente pode trazer. De acordo com o conhecimento de vocês, quais seriam as ações prioritárias para as empresas evoluírem em relação ao ODS 9? Eu acho que como você falou mesmo, sair da caixa, né? Eu acho assim, tem várias ações, tá, Pinheiro? Mas a parte de pensar na sustentabilidade. Então, vamos fazer o básico. O básico é pensar o que eu estou gerando de resíduos, e esses resíduos eu posso fazer algum subproduto, alguma outra coisa, tá certo? E eu fazer a separação adequada, tá? Eu não ir para um sistema, de repente, vou queimar uma coisa que não tinha necessidade. Eu posso reconstruir, tá? Inovar, tá? Aí entra toda essa questão assim, ó, de começar a pensar dentro da empresa, olhar para a empresa de uma forma diferente, saindo da caixa e dizendo assim, o que eu posso estar melhorando na infraestrutura, tá? O que eu posso estar trabalhando no meu entorno, certo, com a questão da tecnologia. Eu vou buscar parcerias com universidades, eu vou buscar parceria com outras empresas que detêm o conhecimento, tá certo? E com pesquisa científica. Eu acho que essa visão tem que começar a sair fora realmente da caixinha, né? Agora eu lembrei da caixinha e começar a verificar um pouco diferente hoje. Porque a gente é muito acomodado, né? Eu acho que assim, é verdade. Eu acho que esse questionamento que o Pinheiro está trazendo, ele é bem importante. Eu acho que a primeira coisa, a empresa ela precisa se conhecer, né? Fazer um diagnóstico interno de como que anda o processo dela, tá? E daí depois, a partir disso, ela ir aplicando, né? Saindo da caixinha e aplicando as melhorias para poder fazer uma empresa melhor e uma sociedade melhor, que é isso que o ODS 9 trabalha muito, né? De fazer essa junção entre empresa, sociedade, e trazer essa questão da inovação. Agora a gente está falando de inovação, e eu e tu gostamos de falar. Outra vez nós queimamos o horário, então a gente tem mais uns 15 minutinhos. Eu vou avisar antes, porque senão nós passamos do horário e o Instagram corta. A gente sabe, assim, ó, que hoje, e essa é uma discussão muito importante quando a gente fala em inovação, hoje a gente tem muita gente que ainda não tem acesso à internet. E o ODS 9, ele fala um pouquinho dessa questão do acesso à tecnologia. Você acha que hoje investir, e eu acho que isso também é sair da caixinha das organizações, eu não vou responder, eu vou deixar para ti, porque eu já tenho a resposta. Você acha que é importante hoje a gente investir nessa questão do acesso à tecnologia
para melhorar, então, esse ODS 9 também, para contribuir com o ODS 9? Mas com certeza, tá? Como é que você vai querer? A tecnologia está aí, né? Sim, Não existe uma separação, né, Isabel? Então, eu acho que esse desenvolvimento tecnológico, apoiar, tá? Acho que a sim. empresa precisa estar apoiando e dando condições, né? Nós temos inovações nacionais, tá? A gente não precisa nada buscar lá fora, tá? Eu acho Uhum. que assim, ó, nós temos que ter políticas públicas que assegurem um ambiente institucional, normativo, favorável, tá? Para promover a diversificação industrial, tá? E agregar aí valores, eu acho que... E o básico, a gente tem que começar com a tecnologia, a questão da internet, Uhum. né? Tem que dar condições. Agora, por isso que eu vejo, no momento a empresa que tem seu planejamento e continua no processo da sua gestão, pensa um pouquinho de colocar uma das metas dentro do seu planejamento, entendeu? Como objetivo de estar promovendo, tá? Ajudando no desenvolvimento tecnológico, levando cases que eu acho que é fantástico, sabe? Levar cases, contar histórias de empresas que inovaram e que acreditaram na questão da tecnologia, né? É para mostrar que deu certo. Eu acho assim, Isso e aí. às vezes a gente convida algumas. Me lembro que eu faço parte do movimento catarinense pela excelência e também participei do núcleo da sustentabilidade, quando foi instituído na SIC, eu também participei. E eu vejo assim, que tem muitas empresas que têm uma certa resistência a ir mostrar o seu case, que parece que eu estou me aparecendo. Mas não é isso, eu acho que esse não é o Não é. objetivo. O objetivo, a gente não educa pelo exemplo? Com certeza, com certeza. Então, é aí que está a resposta, sabe? Vamos mostrar esses cases das empresas, falar dos cases das empresas em espaços onde a gente possa ter o maior movimento de pessoas para justamente fazer com que a gente tenha indústrias melhores, a tecnologia e a informação sejam para todos. Então, acho que é bem importante. Essa questão do acesso à internet, voltando agora, falando com o professor Sadi semana passada, ele colocou assim que a grande preocupação hoje para o cumprimento da educação da qualidade é a falta de tecnologia. Uhum, uhum. Então, veja, uma indústria, a inovação, ela só vai andar se as pessoas tiverem acesso à tecnologia. Porque daí Sim. você, né, vai crescer, você vai se desenvolver, você vai procurar pesquisar, vai melhorar. Hoje, por exemplo, a gente tem muitos espaços, muitas escolas que não estão conseguindo dar aula porque muitos alunos não têm acesso à internet. Esse é um dado bastante preocupante. Por quê? Sim. Porque não tem acesso à internet. Então, tudo isso acaba prejudicando. Eu sei que, com certeza. Assim, mas tem aí que era até 2020, pela ODS 9, uma das metas é ter preços acessíveis ao uso da internet, É. que é uma coisa que facilita, tá certo? Para oferecer essa condição. Para você ter uma ideia, eu tenho a minha filha que estuda em Florianópolis, na Federal, no Instituto Federal, e assim, ó, eles não estão tendo aula via online, como de repente nós temos aqui a UNO, Chapecó, a UNO Oeste. Não, Uhum. tá? Porque eles alegam com relação à parte, nem todas as pessoas têm acesso à internet. Então, perderam o semestre, perderam o ano, né? Já tá Pois é, quase. pois é. Uhum. Então, você vê toda essa situação. Eu vejo assim, ó, se as indústrias se unirem com esse foco, certo? Eu acredito que sempre as coisas vão estar melhorando, né? Então, no seu planejamento, rever isso aí, conta seu case, porque nós estamos com o prêmio ASIC 1 no Chapecó, que nós fizemos o ano passado, tá? Uhum. Então, foi exatamente para saber que as empresas entram na questão da sustentabilidade nos seus cases. Então, nós tivemos 28 inscritos ontem, que teve 8 que foram premiados. A nossa intenção era fazer esse ano, mas com toda essa situação, né, nós vamos fazer para 2021. Mas é esse o momento, como mesmo você falou, né? Mostre para o mundo, né? Que você está inovando, que você está criando, você está indo para a linha da sustentabilidade,
Isso é muito legal. O dividir, o compartilhar, sabe, Isabel? O parar Agrega de muito. ficar sozinho. Nós somos do coletivo, certo? Nós precisamos nos ajudar. Porque assim, ó, dentro da ODS ainda vejo melhor do que ficar, digamos, por que eu vou estar inventando uma coisa? Eu posso pegar daquela empresa que fez e teve sucesso? Eu vou fazer igual, vou copiar e melhorar. E é isso aí, não é espionagem, gente. Isso a gente chama de benchmark, certo? É uma ferramenta da qualidade. Sim, e olha que bacana, agora a gente está falando aqui, eu me lembrei assim que, veja, o ODS ele tem essa premissa de fazer o desenvolvimento e a sustentabilidade, o desenvolvimento local, e agora está todo mundo pedindo para a gente, né, comprar mais do comércio de Chapecó, fazer mais, aqui até hoje a SIC lançou um selo, que eu vi, né, que é um selo para comprar mais do comércio local. E isso a sustentabilidade prega, a sustentabilidade. Exato. Ela prega essa questão de você fazer, claro, você tem coisas que você não tem aqui, que você tem que trazer de fora, né? Nem tudo a gente tem aqui. Mas, assim, quanto mais a gente puder contribuir com o entorno onde a gente está, melhor para nós aqui, né? Porque aí a gente tem aquela economia que está girando, que tá se fortalecendo, e assim vão nascer novas indústrias, novos negócios. Eu acho que esse é o principal propósito da sustentabilidade e do movimento ODS, é fazer, então, esse desenvolvimento local também, regional, estadual, depois Brasil, enfim, mundo. E esse é o momento, né? Dar esse suporte aí para as empresas, né? E assim, ó, só falando, a questão da micro e pequenas empresas, né? Então, essa abertura, essa condição adequada, mais do que nunca elas vão estar precisando de soluções e tecnologias inovadoras, certo? Uma integração entre as cadeias de valor, né? Mercado, certo? Aí, de repente, eu tenho lá uma empresa que é maior, em vez de ela buscar fora, fomenta, certo? Fomenta aqui em Chapecó, certo? Ah, mas não tem tanta qualidade, então, mas vamos lá conversar, vamos dar esse suporte, né? Assim, por que não compra daqui? Nossa, e a gente tem tanta empresa aqui em Chapecó de tecnologia que vende para o Brasil e para o mundo, e às vezes aqui, sabe? Não vende aqui. Não vende. Isso não é só produto, é serviço também. A gente tem que aprender, né? Valorizar as pratas boas e ricas da casa. Pratas boas e ricas da casa. Eu acho que a gente precisa valorizar bastante. Eu acho que o ODS ele traz muito disso, né? A gente valorizar também essa questão assim daqui do que a gente tem aqui. A gente tem mais uns minutinhos aqui e para a gente assim controlar, a gente já trouxe várias formas das instituições, das empresas, para elas contribuir com o ODS. Mas agora, sim, se a gente pudesse citar umas 3, daquelas que a gente não citou, 3 formas, então, das empresas estarem contribuindo, né? Empresas, instituições, governos, com o ODS 9. 3 formas que você pensa... Bom, já foi até comentado com relação à própria capacitação das pessoas com foco de inovação, certo, Isabel? Fomentar esse lado, certo, de pesquisa, ainda mais para pequena microempresa, certo? Busca, porque existe situações para você fomentar a inovação. Eu acho que parte por aí, certo? Então, a gente não pode ficar esperando que todas as coisas caiam do céu, tá certo? Mas eu acho que o principal é sair da zona de conforto, né? Vamos fazer essa movimentação, vamos pensar, então, nessa questão da sustentabilidade local, certo? Na contratação de pessoas que sejam, né? Para ter uma viabilidade melhor, né? Vamos incentivar os nossos funcionários a buscar essa criação, viu? Porque tem muita... Isabel, você imagina, horas você fazendo o mesmo trabalho, horas tu está sempre fazendo a mesma. Será que você não pensa? Claro que você pensa. Então, você pensa assim, poxa, será que não tem alguma forma de eu fazer um pouco diferente, um pouco melhor? Isso é tão bom, né?
Às vezes você fica fazendo assim, buscando alternativas e coisas que estão ali, na tua frente. Exato, exatamente. É só Então, olhar. eu acho, assim, é uma união, certo? É uma união de coisas que eu acho que tem uma questão do empresário, tem uma questão das pessoas também buscar isso aí, Serem né? proativas. Exato, Proatividade. isso aí, proatividade, muito bem. Ah, que bom, Eli, que bom. Assim, eu acho que a gente, do ODS 9, a gente foi bem legal. Acho que agora a gente poderia lançar um desafio aqui. O que que você acha? A Sim, gente tem um tempinho ainda. Então, assim, tá, ó, hoje é dia do amigo, Dia certo, Internacional do Amigo. Então, vamos tá, convidar quem está nos assistindo, as empresas, o comércio local, as pessoas físicas, né, as pessoas jurídicas, a participarem com nós e serem amigos do ODS. O que que você acha? nossa, Amigo fantástico, ODS! grande a todos o convite, certo? Vamos ser amigos dos ODS, dos 17. Ah, mas no Amigo da 17 não escolhi. sustentabilidade. Aí! Isso aí, vamos pensar, né? Eu acho assim, eu vejo que tem muita, sabe, eu vejo o pessoal de Chapecó, vou falar daqui do nosso município que eu adoro, eu amo, mas eles têm muita preocupação com a questão de contribuir com o primeiro ODS com relação à erradicação da pobreza, tá? Que aí entra a questão das próprias doações, né? Então, alimentos, doações de roupa. Então, eu já vejo que a gente faz bastante isso Sim, aí. nossa, nós aqui a gente tem referência, eu acho que a gente é exemplo para o Brasil. Sim. Então, a gente faz muito isso aí. Porém, a gente pode fazer um pouquinho mais e aí pensar em várias aí. Nós temos a ODS 13 também, tá? Que entra com relação a toda a parte do clima. Né? Tem várias ações que a gente poderia estar fazendo, mas eu acho bem legal a tua proposta aí. Vamos ser amigos da ODS. Legal. Hashtag, né? Tem que colocar Hashtag hashtag. Amigos ODS. Isso aí, tá lançado o desafio aí. Quarta-feira, Caede, na nossa live, a gente vai falar um pouquinho mais, então. Então, eu Isso queria te aí. agradecer, Eliane, assim, por tu ter se desafiado. A gente já tinha conversado, hoje o nosso assunto foi totalmente diferente, mas acho bem bacana e a gente está junto nesse movimento. E quanto mais a gente puder fazer, melhor. Agradecer a todas as pessoas que participaram da live. Quem não viu, ela vai ficar salva também. Importante que a gente, né, contribua com todos. Eu acho que trazer essas informações são sempre importantes. Ali tem um amigo que está dizendo amigos para sempre. Isso aí, ó. O Petrônio é lá da Paraíba de João Pessoa. Grande abraço. É o teu amigo, né? Que legal. Meu amigo, que Ó, legal. Mas assim, ó, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Eu acho que é muito bom a gente dividir, trocar ideias, fazer esse movimento, certo? Gratidão pelas pessoas que estejam assistindo aí e vamos se tornar amigos, então, da ODS. Desafio. isso aí. Grata. Então tá, amiga, Tá gratidão por bom? estar junto. Super beijo, fica bem. Amanhã a gente tem uma live com a Ediane lá ela vai falar sobre recolocação no mercado de trabalho. Daí quarta-feira a gente fala com a Edneia, e daí na sexta-feira eu tenho o Jean que vai falar sobre o universo empreendedor. Olha que chique. Tá bom? Isso tá demais, tá? Tchau, Abraço. obrigada. Tchau.